Olá, meus anjos, curso de biografias do Lentes. Há uma expressão chamada hagiografia, com H. Ágio quer dizer santo. Então, na verdade, as biografias, quando estudadas assim, dos santos, dos chamados santos, né, chama-se hagiografia. Mas eu aprendi isso porque, falei a vocês um tempo atrás, que ao invés de fazer, como no início, pensava em uma biografia, era um personagem e fazia dele o que a gente podia tirar de lição, né? E depois fui pensando, né, enquanto me mudava para cá, enfim, que há personagens que a gente pode falar de mais de uma biografia e que há ligações entre a vida deles e que essas relações, essas questões em comum, né, da vida desses grupos de biografias são úteis para a gente, né? Então, eu estava vendo, entre outras, que falei há um tempo atrás, né? Já falamos de Imhotep, como Hermes Trismegistus, como Esculápio, né? E como sendo quase um personagem só, né? E pai da engenharia, pai da arquitetura, pai da medicina. Você imagina que então são biografias, ou nesse caso quase que uma específica, que faz uma marca na sociedade ao longo de toda a história, né? O que podemos retirar dele? Então, essa é a nossa ideia aqui do Lentes, né? Então, São Jorge. E essas expressões são dos nossos irmãos católicos, né? Os espíritos não utilizam isso a não ser por referência, né? Raramente ele fala Francisco de Assis, fala São Francisco de Assis, né? Por uma questão cultural, hábito, né? Mas, fora o título, né, concedido pela Igreja ao longo dos séculos, da Idade Média, né, até da Idade Moderna, chegando, né, tem a questão de como viver mesmo. E um personagem é Jorge, né, São Jorge. E o que ele tem em comum, que eu quero trocar com vocês de informação, que é para a gente reter no Lentes, né, é uma questão que, entre outras biografias tantas, né, são aqueles tipos de personagens mais comuns nas agiografias, nas biografias dos chamados santos, né? Por, em determinado momento da vida, deram tudo que tinham de bens materiais. Olha, Albert Schweitzer foi assim, né? Ele era um jovem pastor, brilhante, e um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach, no órgão, né? Além de, como profissão, ele era um mecânico desses órgãos de igreja, aqueles gigantescos que ficavam nas igrejas, né? Quase medievais, né? Então, quando tinha que afinar um, estragava um, ele era, né, chamado para isso. Então, mas ele pensava assim, olha, quando eu tinha 26, 27 anos, quando eu fazia 30 anos, ele não estava completo, satisfeito. Tinha tudo. Reconhecimento, né? Pronto, faz 30 anos, alguma coisa vai acontecer. Bom, diz a história, ele mesmo, dizendo que depois que fez 30 anos, meses depois, no jornal, vendo uma notícia do jornal, viu o sofrimento do povo na África setentrional, a região chamada Lambaréné, ou Lambaréné, acho que era de domínio francês, né, na época. E ele, que nasceu na região que ali entre a Alsácia-Lorena, entre a França e a Alemanha, que na guerra Hitler pegou, depois devolve, que é uma região, né, meio francesa, meio alemã, né? O Schweitzer, a noiva dele, vendo o propósito dele, porque ele deixa tudo, começa a fazer faculdade de medicina, 30 anos. A noiva dele daí faz faculdade de enfermagem para fazer uma missão juntos, aí o outro olhado Lentes. Nas nossas relações, né, podemos ter por diversos tipos, diversas maneiras, diversos motivos, né, mas relações de casamento, ou duradouras assim, nesse sentido, ou de profissão, né? Profissão de ofício, né? E você fica vendendo o teu talento para ter renda, né? Durante toda uma vida. Essa é uma relação muito estreita, né? Muito tenaz, né? Ela conduz nas nossas vidas. Então, acertar nela e toda vez que eu penso na noiva dele fazendo enfermagem, é claro que ela amava muito ele, né? A vontade dela deixar também a vida dela. E ela não ganhou o prêmio Nobel da Paz. Eu mal me lembro o nome dela. Isso não é justo, né? Mas ele, Albert, se mandou para lá depois de médico, fundou um hospital, uma obra gigantesca no meio da África. O livro, quando ele dá, ele tem muitos livros sobre sociologia, ele escrevendo, né? Anos 50, foi o prêmio Nobel da Paz em 51. Tem a história também, tem um jornalista que foi até lá, né?
difícil para Chuchu para chegar no meio da África, lá onde ele estava, onde ele construiu os hospitais, né? Dizia, eu sou da BBC ou alguma coisa assim. E queria entrevistar ele, né? Perguntar, você acabou de ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Qual tua, né? Aí disse que o recado de uma atendente, já não era a esposa dele, já devia ter mais gente, estrutura, foi o seguinte: olha, doutor Abel pediu para você esperar um pouco, porque ele está fazendo uma coisa muito mais urgente agora do que falar do Prêmio Nobel da Paz, que estava suturando a perna de um querido morador local, né? Então, essa vida de entrega é uma coisa de outro mundo, né? E há outros, a de São Jorge, passa por isso, né? Lendo não o Fedor Dostoiévski, mas o da Ana Karenina, Guerra e Paz, Leon Tolstói, que para os espíritas depois ele escreve, né, mediunicamente lá por Ivone Pereira, tem contato dele com o Divaldo Franco, mas enfim, a biografia dele, que foi um dos maiores literários, né, de todos os tempos, né, do século que passou, né, e ele já com as honrarias, com dinheiro, com tudo, né, o russo não se sentia completo. Pensava, meu Deus, ele sabia ser das filosofias, ele mergulhava na ciência, ele não encontrava resposta para aquela incompletude dele, uma certa infelicidade, melancolia, né? Sem que fosse depressão, melancolia é um jeito de ser, né? Depressão é mais patológico, né? Mas enfim, e ele começa a pensar que os camponeses russos tinham uma vida duríssima, naquele clima, né, da Era do Gelo, literalmente, né? E eles eram felizes, eles tinham respostas para a vida, eles pareciam, ao olhar dele, que era o olhar de um escritor que escreveu o que escreveu, né? Olha, eu tentei entender os livros dele, são enormes, li na minha mocidade, não consigo entender, a minha inteligência não chega lá, né? Mas é um espírito maravilhoso. A esposa dele começa a ficar preocupada porque ele começa a doar tudo que tem. Estou na mesma linha. Se desfez dos bens materiais. Passou a adotar roupas como os camponeses, a trabalhar como os camponeses, foi fazer horta. Os seus amigos o ridicularizavam, enlouqueceu. A sua esposa, a amada esposa, passou, olha, não entendo, porque ela se sentiu também traída, tá certo ela, porque eles construíram tudo juntos. Sempre tem a esposa, que a gente não sabe o nome, igual do Albert Schweitzer, né? Mas se não fosse ela, ele não seria, então o mundo não é justo, né, quando confere assim, né? Mas enfim. E no caso de Jorge, século III depois de Cristo, morreu nos anos 300 e pouco depois de Cristo, né? Tem origens incertas, tem uma frase depois de um papo lá na frente que diz uma coisa linda, vou já ler para vocês, né? A vida dele também tem essa lógica, né? Herdou um pai que morreu, a mãe tinha muitos bens, ela era da Palestina, então ela saiu da Capadócia, onde é a Turquia, né? Onde ele houvera nascido e tal, e foi, ou é grego ou é romano, são duas lendas, né? E foi para a Palestina depois que o pai dele morreu, que a mãe dele era de lá. Muito rica, tinha muitas posses, né? Ele herdou tudo isso e logo em seguida ela morreu. Ele entra na carreira militar, né? Tem uma carreira muito bem sucedida pelo jeito dele, combativo de ser e generoso de ser. Torce até da guarda pessoal do Diocleciano, né? O imperador romano, né? E até por isso causou mais estranheza ainda por ele fazer parte da corte. Ele era um dos nobres que falavam, né, nas tribunas, era um tribuno, né? Uma oratória incrível, um militar incrível, então ele tinha muitos talentos, né? E ele doou tudo o que tinha. Oh, meu pai! Esse é o assunto que liga esses personagens, né? Tolstói, São Jorge. Né? E, mais à frente, os que não gostavam dele fizeram uma lei romana que o soldado romano que fosse cristão seria penalizado com a morte. Diocleciano chama ele, porque gosta muito dele, ele é muito já conhecido e reconhecido. E fala, rapaz, muda de... E foi torturando ele ao longo do tempo. Ele nunca negou o Cristo, não. É isso que eu acredito. Eu herdei da minha mãe. Olha, uma relação aí tenaz, né? Uma relação que fica, né? E fica, né? Eu tenho as coisas que eu herdei do meu pai, são ideias que você vai perseguir a vida toda, né? E alguns de nós herdamos, e pela
distância que temos, eventualmente, né? Uma relação dessa, pai, mãe, alguém muito próximo assim, irmão. E a gente acaba com dificuldade de reconhecer que tem talento das pessoas dentro dele, né? Música, né? Um vô para um neto, sabe? Tem essas questões todas da genética, mas enfim. E Jorge tem essa vida maravilhosa. Ele está na bandeira da Inglaterra. Toda a região lá, aquela região tranquila, lá, Sérvia, Montenegro, veneram a biografia dele, a geografia dele. Depois foi tornado santo, né, pela Igreja Católica. Passou um tempo desconhecido, mas durante todo esse tempo da Idade Média ele era um dos principais santos da Igreja Católica, né? Estou falando aqui do ponto de vista histórico, né? Como espírito, imagina, foi uma biografia dessas que a gente começou a entender. Tantos talentos, atinge o ápice da carreira, não tá doa tudo que tem. Ou seja, a vida dele não é gasta nem um segundo com nada que seja somente vinculado à sobrevivência, ou seja, a questão mecânica da biologia ou da física, de estar vivo, de respirar, de comer, comprar comida, comer, poder relaxar, ir num parque, botar gasolina, pegar o ônibus, tal. E se desfazer do acúmulo que ele tinha, que era para nunca mais se preocupar, isso, a ponto de nunca se preocupar e não ter. Nenhuma das biografias falam, eu queria encerrar dizendo que eu acho que todas elas, sabendo aquela passagem de Jesus, sublime a poesia, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, não é isso? Com que a vez de beber, com que a vez de comer. Olhai os lírios do campo, não tecem, não fiam, não trabalham, no entanto, Deus veste eles, que nem Salomão, em toda a sua glória, chegou perto da beleza que eles têm. Tradução livre minha aqui. Então, claro que não é para ninguém sair e distribuir tudo aos pobres e seguir Cristo. Mas o desapego às coisas materiais, né? As coisas que materiais incluem as coisas dos nossos sentidos, que são físicos, materiais, o olfato, o paladar, o cheiro, ou seja, o sexo, a questão das energias mais vitais, né? Da carne. Quem não gosta de carne, mas olha, não tem outra alternativa senão no futuro, falando aqui quantos séculos, eu acho que poucas décadas, a gente substituindo para... Aqui tem algumas crianças da escola que tem em casa como bicho de estimação galinha. Outro dia uma delas, uma menina, a Beatriz, contando assim: tio, eu tinha vários patos, só tem um agora. Por quê? Porque a família foi matando e foi comendo. Falei, eu nunca quis ver, mas comeu. Gosta, né? Mas o dela mesmo ficou, tá vivo, né? Então é sensacional isso, mas um dia até isso, até essa desmaterialização a gente vai fazendo, né? A prece é o momento do dia que você se desmaterializa um pouco. A música inspirada, emocionada, é o momento que você se desmaterializa um pouco. Ou seja, não fica tão apegado aos bens. E como Tolstói, Leão Tolstói, né? Como São Jorge, né? Como Francisco de Assis, eram ricos todos, deram tudo que tinham e foram viver sem nada. Amo vocês.